Sejam muito bem-vindos ao primeiro Boletim Coppola sobre a nossa economia, que infelizmente está desacelerando e vai muito mal, apesar da propaganda do governo. Os dados mostram que no último semestre do ano passado, o Brasil ficou estagnado. Com isso, o avanço do produto interno bruto, o conjunto de riquezas geradas no país, ficou em apenas 2,3% em 2025. Esse é o resultado mais fraco desde a pandemia e representa uma piora de 1/3 em relação aos números de 2024. O Brasil é a 11ª economia do mundo, produz 12,7 trilhões de reais. O problema é que, sob o governo petista, a dívida pública bateu seu recorde histórico e superou os 10 trilhões, quase 80% de toda a produção econômica anual do país. Isso significa que mais de 1 trilhão de reais por ano dos seus impostos são usados para pagar os juros da dívida de um governo ineficiente, esbanjador e, por vezes, corrupto. Esse é um dos motivos pelos quais 1/3 da riqueza nacional é confiscada pelo governo na forma de impostos. Foram quase 4 trilhões de reais só em 2025, segundo o impostômetro. Com recorde de tributos, recorde de juros, recorde de endividamento e inflação, o Brasil está perdendo o fôlego. Os empreendedores estão receosos, as famílias estão consumindo menos, muito menos. Ano passado, uma pesquisa do Datafolha revelou que o aumento dos preços fez com que 6 em cada 10 pessoas comprassem menos alimento. E, lamentavelmente, 1/4 dos entrevistados disse ter menos comida em casa do que o suficiente. E a gente achando que o governo Lula tinha vencido a fome. Aliás, impossível não lembrar que a principal promessa de campanha do senhor Lula da Silva era proporcionar ao brasileiro churrascos em abundância, com direito a picanha e cervejinha gelada. Quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Apesar das promessas que levaram o povo ao delírio em 2022, os dados mais recentes do setor supermercadista apontam que o volume de carne bovina vendido no varejo brasileiro caiu cerca de 6% no começo do ano passado, e os consumidores migraram para outras proteínas mais baratas, como frango e ovos. Em outras palavras, mais uma vez, o PIB veio sem picanha. E esse é só um exemplo de como o crescimento da economia não está se refletindo em maior qualidade de vida para as famílias. Na verdade, 2 dos indicadores mais relevantes para o comércio, o índice Stone e o índice Cielo, apontam que, em termos reais, as vendas do varejo no Brasil caíram de 0,5% a 1% no ano passado. Não parece muita coisa, mas representa bilhões de reais a menos de consumo. E é um sinal de alerta. Significa que a renda do brasileiro está sendo direcionada para outros setores da economia, especialmente para o setor financeiro, que coleciona lucros exorbitantes com o endividamento recorde das famílias. Atualmente, 3 em cada 10 lares estão inadimplentes e 72 milhões de brasileiros estão com o nome sujo na praça. É por isso que a economia não está girando redondo. A cada R$1.000 que uma família tem de renda, 297 já estão comprometidos com dívidas. Enquanto a inflação faz o dinheiro render menos, os juros fazem essas dívidas aumentarem. Mas isso não é ruim para todo mundo. Os 4 maiores bancos privados do Brasil lucraram mais de 100 bilhões de reais em 2025. É mais um recorde do governo Lula. Nunca tantos tiveram tão pouco e tão poucos concentraram tanta riqueza. Muito dinheiro na mão de poucos simboliza miséria, simboliza prostituição, simboliza analfabetismo, simboliza empobrecimento e simboliza fome. Se você é empresário e deseja elevar o seu negócio para o próximo nível, conheça o ecossistema da CJP para sua evolução empresarial. Milhares de empresas já tiveram seus resultados transformados com crescimento médio de 133% acima da sua referência de mercado. AP significa alta performance, e se é isso que você busca, visite o @CJP para mais informações. E um recado aos pecuaristas do Brasil. Imagina aumentar o seu rebanho com menos custos sem precisar de mais terra. Imagina se você pudesse produzir 10 vezes mais carne por hectare de pasto. Pois é isso que a Amazon Mudas pode oferecer para você. Toda a tecnologia genética do capim Tifton 85 com técnicas acessíveis de plantio em larga escala. Você que é produtor, faça uma cotação ligando para o número na tela ou visitando o @AmazonMudas.